Essa questão do homem, o homem ser o provedor da casa, isso é uma questão que todo homem deve levar a sério. Por quê? Porque se o homem não se colocar na posição de sacerdote do seu lar, da sua família, se o homem não tomar as rédeas da sua família, ali financeira, ser o provedor do seu lar, ser um líder, tanto espiritual como financeiro, as coisas podem desandar muito na sua família. O papel do homem na relação, no casamento, principalmente no casamento, é ser o sacerdote do lar, é cuidar da esposa, é cuidar dos filhos, é ser o cabeça. Como a palavra de Deus sempre fala, o homem ele, ele foi chamado para ser sacerdote, ser líder, líder da sua família, líder dos seus filhos, da sua esposa, não no sentido de mandar, mas ser o que serve, ser o que lidera, lidera de acordo com a palavra, claro, com a Bíblia, com as escrituras sagradas de Deus. O que Deus espera de nós maridos, é que a gente ame nossas esposas como Cristo amou a igreja e, se for preciso, a gente se entregue por ela. Realmente, morrer pela nossa família, nossa esposa, nossos filhos. O que Deus espera de mim e de você, que é marido, é isso, que a gente se entregue pela nossa família. Se for preciso, a gente dê a nossa vida por eles. Mas jamais, jamais negue esse papel de ser o sacerdote, ser o líder, ali o líder da família, o líder espiritual. Nós, maridos, devemos ter o, a consciência, ter a consciência que é nós que tem que orar mais, é nós que tem que dormir mais tarde para proteger nossa família, é nós que tem que trabalhar mais. É igual fala por aí na internet que o homem tem que se fuder realmente para dar uma vida melhor para sua esposa, para os seus filhos. Isso é verdade. O homem ele foi feito para levar pancada da vida, justamente para dar uma condição melhor para sua família, porque Deus colocou isso em nós. Deus chamou a gente para ser o sacerdote da nossa casa, da nossa família. Aqueles que são casados têm que amar sua esposa, como Cristo amou e se entregou pela igreja. O que a Bíblia fala é isso, que nós, como homem de verdade, de caráter aprovado por Deus, a gente não pode negligenciar isso jamais. A gente tem que viver para dar uma vida melhor para nossas esposas, nossos filhos, ser a rocha da casa e sempre colocar Jesus Cristo como o princípio, prioridade, porque uma relação sem Deus, ela, uma relação não, um casamento sem Deus, ele não consegue chegar na sua plenitude, ele não consegue ser completo, porque muita coisa depende de Deus no relacionamento, ali entre duas pessoas ou uma família. Sem Deus na relação, tudo, tudo fica mais difícil. Então, você que é homem, que está me escutando, que está vendo esse vídeo, preste atenção. Olhe para sua esposa como um vaso mais frágil. Você tem o dever e a obrigação, é uma ordem de Deus para você cuidar dela, amar. Você tem que dar o braço a torcer muitas das vezes. Você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais. Se for para dormir mais tarde, dorme mais tarde, mas sempre, sempre prioriza a sua esposa, prioriza seus filhos. Você é o cabeça do lar. Você é o que é o líder. O líder que eu falo não é aquele homem que fica oprimindo sua mulher ou seus filhos, mas direciona. É o que serve, é o que ajuda, é o que, se for preciso, dorme mais tarde, trabalha mais, faz mais hora extra. É o pilar também financeiro da casa, do lar. Porque você tem uma família, você tem uma esposa, você tem a obrigação de sustentá-los, de prover o melhor para eles. Você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais, você tem que se doar mais,
para trazer o recurso para sua casa, para sua família todos os dias. Então, você tem que ter essa consciência na mente que é você que é o provedor da casa, é você que é o líder, você que é o cabeça, você que é o sacerdote dali daquela família. Então, a provisão financeira tem que vir de você. Você tem que ter uma mentalidade de protetor da sua família. Você não pode deixar sua mulher, seus filhos à toa, entendeu? Você tem que ser desenrolado, tem que ser muito desenrolado, você tem que ter visão, você tem que ter estratégia, você tem que estar sempre focado no bem-estar da sua família, porque a Bíblia fala que o primeiro ministério de um homem é a sua família, a sua esposa e seus filhos. E parente, essa questão de parente é sua mãe, seus irmãos, seus primos, seus tios, é parente. Jamais, jamais coloque sua mãe ou seus irmãos acima da sua esposa. Acima da sua esposa você só coloca Jesus Cristo, somente Deus e mais nada. Nem filho e nem parente. Sua esposa vem lado a lado aqui com você, ó, sempre. Se você colocar qualquer outra coisa que não seja Deus acima da sua esposa, já está errado. Você está errado porque Jesus Cristo, ele deu sua esposa como sua companheira. Ele é seu cônjuge. Não dá para você colocar pessoas ou objetos, qualquer outro tipo de coisa à frente da sua esposa. Tem que ser sua esposa e, no caso, se for esposa, o seu marido, o seu cônjuge. Jamais coloque qualquer outra pessoa acima da sua esposa ou do seu marido, porque se você fizer isso, já está errado e vai dar muito errado. A sua relação vai ficar muito ruim. Sempre coloca Deus no centro, Deus acima da sua esposa e do seu marido, e depois do seu marido, do seu cônjuge, esposa ou esposo, vem os filhos. Depois dos filhos, aí sim, aí vem os parentes, que é sua mãe, seu pai. Nunca ao contrário, porque se você fizer o contrário, vai dar tudo errado, vai ser muito ruim para vocês, para a relação de vocês, para o casamento de vocês. Então, eu falo aqui com homens que se casaram ou já são casados, você é o pilar dessa casa, você é o que tem que orar, você tem que orar por sua esposa, orar pelos seus filhos, interceder, jejuar, porque a Bíblia fala que o homem é um sacerdote, é o que direciona a família, é o que ora pela família, é o que intercede pela família, porque Deus deu esse papel para nós, homens, para a gente ser intercessor, para a gente interceder em oração, em jejum e ser um pilar financeiro também, porque é nós que tem que trabalhar, é nós que tem que ir atrás, tem que trazer o sustento dentro de casa, trazer a segurança. Nós é homem, a gente não pode ficar com mimimi, entendeu? Com esses mimimi dessa geração de hoje, a gente não pode, a gente tem que ser homens fortes, homens desenrolados, homens de visão, homens que olham o ambiente antes de sair, o homem que protege a família, o homem que se dá pela família, o homem que serve. O verdadeiro líder é aquele que serve o seu próximo. Não é somente para dar ordem, direcionar, mas aquele que serve, aquele que está pronto a servir a sua família ou o próximo. E também ser homem para ajudar os necessitados também, as pessoas que são mais carentes, mais vulneráveis. Você tem que ajudar, você tem que ser generoso. E jamais, jamais ficar com dureza com a sua esposa, com seus filhos. Os filhos, na questão de filhos, a gente tem que ser justo e reto, porque se for homem, uma hora ou outra ele vai ser um pai de família, ele vai ter uma esposa. Então a referência do seu filho é você. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ser um cara desenrolado. O seu filho ou a sua filha eles têm por obrigação ver você, marido, amando e cuidando da sua esposa muito bem, porque a referência deles vai ser você. A referência paterna é muito forte. A da mãe materna é muito forte também, mas a do pai é muito forte. É a chave final. É, as crianças vão se inspirar mais no pai. O jeito, a forma como o pai trata a mãe e como a mãe trata o pai também, mas é mais o pai. Então,
você tem que ter o dobro de atenção, o dobro de entrega, de dedicação, entendeu? Você tem que ser muito desenrolado, muito desenrolado. E seus filhos vão se inspirar em você. Então presta atenção, seja um homem de verdade, não trate com dureza, com ignorância, com orgulho, com egoísmo sua mulher. E não os homens de verdade, homens que é de verdade, não precisam dessas coisas de ficar com carinho, ficar com mimação. Se a mulher, ela falar que te ama, ela falar que te ama, que ela é carinhosa contigo, isso é um bônus. Mas os homens de verdade não precisam ficar cobrando essas coisas. O homem, ele precisa ser útil para a família dele e para a sociedade. Porque se o homem não for útil sexualmente para sua mulher, útil financeiramente e pessoalmente, ali numa ajuda, numa palavra para sua família e para sua mulher, ele vai ser útil em quê? Não vai ser útil em mais nada. Nós, homens, somos valorizados pela nossa utilidade. Porque nós não tem valor nenhum se nós não for útil. Nós não tem valor nenhum. Então, se a gente não for útil para nossa família primeiramente, depois para a sociedade, de alguma forma para a sociedade, a gente não tem valor. Então, coloque isso na sua cabeça. Nós não somos amados por quem somos, mas sim pela nossa utilidade para a nossa família e para a nossa sociedade. Então, coloque isso na sua cabeça e preste muita atenção. Procure a se desenvolver cada vez mais, melhorar a sua comunicação, melhorar o seu corpo, a sua mente, o seu mental, porque a Bíblia fala que do jeito que a gente pensar na nossa cabeça, na nossa mente, assim nós somos. Então, tenha pensamentos bons sobre você. Você é capaz, você é um homem. Você que está vendo esse vídeo aqui, se você for um homem, esse vídeo é para os homens. Você é capaz. Eu acredito em você sim. Deus colocou uma força muito forte em nós, homens, para que nós possamos ser o sacerdote da nossa família, o líder, o provedor, o cara ali que dá a cara tapa pro mundo, vai atrás, vai trabalhar, vai buscar recursos, vai buscar o melhor para nossa família, dá segurança, dá suporte. Nós somos o suporte emocional da nossa família. Então, você tem que ser forte, você tem que ter uma blindagem muito forte para aguentar as porradas do mundo lá fora, para que nada, nem um respingo chegue na sua família. Esse é o seu dever. E eu acredito em você, eu acredito em mim, acredito em você, homem que está vendo esse vídeo. Eu sei que você vai conseguir. Primeiramente, peça ajuda a Deus. E segundo, busque conhecimento, busque ganhar mais dinheiro, busque ser um homem desenrolado, um homem que é provedor, que é diferente. Não siga a maioria desses outros caras aí que fica bebendo, que fica vendo porcarias e que não leva a nada, entendeu? Seja um homem de princípio, um homem de valor, um homem correto, um homem que se valoriza, que se cuida, que se ama e tema a Deus. Peça sabedoria a Deus porque Ele é a fonte de tudo. Porque Cristo é a fonte de tudo. Se você for um homem correto, um homem que ama a sua esposa, que ama seus filhos, que cuida, pode ter certeza que o Senhor estará com você. O Senhor vai lhe abençoar. Peça sabedoria, seja correto, seja justo, que você só tem a ganhar. E ande por princípios da palavra de Deus. Seja, eu não sei qual é a sua religião, mas se você for cristão, busque cada vez mais buscar conhecimento sobre a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte da vida. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia e você nunca vai se arrepender de buscar ao Senhor de todo o seu coração, se entregando, se entregando a Deus para Ele te transformar num homem de valor e um homem de verdade para você, para sua família. Eu peço a você, se você se identificou com esse vídeo, se você realmente sentiu no seu coração que esse vídeo foi útil para você, eu peço para você compartilhar esse vídeo, envie esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir uma palavra. O meu papel aqui é te ajudar a se tornar um homem melhor, um homem mais provedor para sua família, para os seus, para a sua família. Que você possa compartilhar, deixar aqui a sua curtida, seu joinha nesse vídeo, seu coraçãozinho e que você possa ser abençoado por Deus. E eu desejo força e muita fé para você, para sua família, e eu peço que você fique firme e não abaixe a cabeça para nada.
somente para Deus e cuide da sua família, porque esse é o bem mais precioso que Deus lhe deu.